Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, saúde! Hoje, dia 28, mês de maio, ano da graça de 2021. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar mais um jornal de prestação de serviços de boas notícias. Esperamos que este jornal possa trazer a você boas informações. Bom dia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha para coletar voluntariamente material genético de parentes de pessoas desaparecidas em todo o país. O objetivo é abastecer o Banco Nacional de Perfis Genéticos e, por meio de exames biológicos, auxiliar na eventual identificação de desaparecidos. Segundo o Ministério, cerca de 80 mil pessoas desaparecem no Brasil todos os anos. O anúncio de lançamento da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas acontece no dia em que celebra o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, mas as ações propriamente ditas ocorrerão entre 14 e 18 de junho em todo o território brasileiro, em locais que serão anunciados pelas secretarias estaduais de segurança pública. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que autorizou o início dos testes do soro anti-SARS-CoV-2, desenvolvido pelo Instituto Butantan. Esta será a primeira vez que o soro será aplicado em voluntários humanos. O pedido para autorização para testar o soro, que é produzido em cavalo em pacientes com a Covid-19, foi feito pelo Instituto no início de março. A expectativa do Butantan é que o soro possa ajudar a reduzir a letalidade e a gravidade da doença e aliviar o sistema de saúde. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu manter a decisão do ministro Gilmar Mendes, que enviou o processo envolvendo o secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Alexandre Baide, para a Justiça Eleitoral de Goiás. Em outubro do ano passado, o ministro reconheceu que o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, não tinha competência legal para julgar o caso, que está relacionado à Operação Dardanários, na qual são apuradas fraudes em contratações da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Após dias de debates, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da proposta de emendas à Constituição, PEC 3220, que trata da reforma administrativa. Foram 39 favoráveis e 26 contrários à admissibilidade do texto. Pelo regimento interno da Câmara, cabe à CCJ avaliar a constitucionalidade das propostas, não emitindo parecer sobre o mérito. Com aprovação, a reforma será analisada agora por uma comissão especial e depois em 2 turnos, pelo plenário da Casa. A comissão tem o prazo de 40 sessões do plenário para votar a proposta. O prazo para emenda se esgota nas 10 primeiras sessões. Mais cedo, os deputados já haviam rejeitado por 39 votos a 20 um pedido para retirada de pauta do texto.
Secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Maiara Pinheiro, afirmou à CPI da pandemia que toda doença deve ser tratada precocemente. Ela havia sido questionada pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros, sobre em que consiste exatamente o tratamento precoce. Falar em tratamento precoce, se referindo unicamente à Covid-19, é difícil. O tratamento precoce é o que todos os profissionais médicos oferecem aos seus doentes. Tudo aquilo que é disponibilizado de recursos farmacológicos e não farmacológicos para o enfrentamento de uma doença. E deve, sim, sempre ser feito assim que o médico dá o diagnóstico, disse a médica. Renan pediu então que ela falasse especificamente sobre o caso do novo coronavírus e detalhasse se havia essa recomendação por parte do Ministério da Saúde. O tratamento na fase inicial de todas as doenças. Senador, ele é utilizado no mundo inteiro. Não é só o Ministério da Saúde do Brasil. Toda doença deve ser tratada precocemente. A Covid-19, a meningite, a virose, respondeu a secretária. Questionado sobre quais estudos científicos teriam orientado a recomendação de uso da cloroquina e outros medicamentos sem comprovação científica para tratamento de pacientes com Covid-19. Maiara disse que o Ministério nunca fez uma indicação direta de tratamento para o novo coronavírus. O Ministério criou um documento juridicamente perfeito, que é a Nota Orientativa número 9, que depois transformou na Nota Orientativa 17, em que estabelecemos doses seguras, para que os médicos brasileiros, no exercício da sua autonomia, pudessem utilizar esses medicamentos com consentimento dos seus pacientes, afirmou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que há consenso entre os poderes legislativo e executivo sobre a reforma tributária. O senador fez a declaração após se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O acordo, segundo ele, é em relação à importância e urgência da proposta, que visa simplificar o sistema de impostos brasileiro, um dos mais complexos do mundo, mas sem gerar aumento da carga tributária para os brasileiros. O Senado deverá analisar ainda, segundo ele, um novo programa de regularização tributária a empresas e pessoas físicas. Depois do intervalo, mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje retorno aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratarmos um pouquinho de questões relativas à hipoteca e a sua ineficácia em relação ao terceiro, que é o adquirente de boa-fé. Eu digo terceiro por quê? Porque quando você fala de hipoteca, via de regra, a hipoteca acaba recaindo sobre aquele imóvel porque a incorporadora ou a construtora acaba fazendo ali com a instituição financeira uma contratação. E como garantia, ela dá aquele imóvel a fim de que, claro, a instituição financeira possa se minimamente preservar e se proteger em relação àquela contratação. No sentido de que, claro, ao final possa receber aquilo que está emprestando.
Quando você adquire um imóvel e vai tentar transferi-lo ali no momento da quitação ou posteriormente à quitação, não raramente você pode se deparar com uma hipoteca sobre esse imóvel, que decorre justamente dessa contratação dessa instituição financeira com a construtora ou com a incorporadora. E o que eu quero dizer aqui para vocês? Que se você se deparar com uma situação como essa, nós temos uma súmula do próprio Superior Tribunal de Justiça que diz que você não deverá ser responsabilizado ou não terá nenhuma consequência para você nesse sentido, ou seja, ela será ineficaz em relação a você, de modo que, se acontecer, você tem todo o direito de transferir esse imóvel para o seu nome, sim, e essa hipoteca deve ser baixada, porque não é obrigação do adquirente, nesse sentido, qualquer baixa. Então, sempre fique atento em relação a essas questões, porque elas são fundamentais para garantir os seus direitos, especialmente dentro da área imobiliária e urbanística. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço e espero vê-los aqui na próxima semana. Um abraço e até lá. O Paraná está bem próximo de concluir a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em metade do grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde. De acordo com o vacinômetro do Sistema Único de Saúde, o SUS, painel vinculado ao órgão, 2.338.995 pessoas, de um total de 4.812.142 pessoas já receberam a primeira dose. O quantitativo representa 48,6% do público-alvo. A mesma ferramenta utilizada com informações contidas na Rede Nacional de Dados em Saúde revela que 1.132.124 paranaenses concluíram o ciclo vacinal com as duas dosagens, 23,55% do conjunto de prioridades. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, alertou que a Assembleia Legislativa do Paraná e também a sociedade paranaense precisam se manter mobilizadas até que as novas regras para a concessão de rodovias sejam efetivamente definidas e publicadas. A briga não está ganha ainda, afirmou o deputado Romanelli, defendendo que a fórmula a ser apresentada pelo Ministério da Infraestrutura deve respeitar as diretrizes acordadas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Esperamos que a palavra empenhada pelo presidente ao governador seja efetiva, disse o deputado Romanelli ao citar o crédito de menor preço da tabela e da tarifa e como a principal regra deve ser estabelecida neste leilão. Da região de Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, 70 famílias estão sendo beneficiadas por um programa que busca promover a inclusão produtiva de agricultores familiares, assentados e comunidades tradicionais. O atendimento é um feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, e cada família recebe R$ 2.400 a fundo perdido para investimentos em diversas atividades como aquisição de equipamentos e adubo para pastagem, construção de instalações ou na compra de animais. O principal objetivo da atuação dos profissionais do IDR nesse programa é contribuir para que as famílias saiam da condição de extrema pobreza, aumentem a segurança alimentar e também nutricional e ampliem a geração de renda e elevem, logicamente, a estimativa e a autoestima. Dando sequência à nossa série de reportagens sobre o incentivo que o governo do Paraná busca para a agricultura, retorna ao jornal o vice-presidente do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, destacando agora a produção agrícola no Paraná. Nós fizemos um aporte emergencial no ano passado para crédito de giro, capital de giro,
Foi a primeira vez na história do BRDE, nesses 60 anos, que a gente se vocaciona a ter uma linha específica para capital de giro. Isso foi fruto também de um trabalho feito recentemente. A gente conseguiu fazer uma captação e também, somado aos recursos próprios, a gente conseguiu fazer essa divisão entre os 3 estados e, por uma sorte imensa, né, a gente fez o lançamento desse fund, ou deste recurso, chamado Promove Sul, no dia 17 de fevereiro. No dia 14, aqui no Paraná, foi os primeiros reflexos, né, da pandemia. E esses recursos serviram efetivamente para dar um alento, para dar um suporte e atender esse empresariado de uma forma pulverizada, dando possibilidade da continuidade do sonho de vida deles, que são seus negócios. Agora, nesse momento, a gente se vocaciona nesse segundo período do Covid, de novo a ter um estímulo, ter novas linhas de crédito e também fazendo uma coisa que nós estamos desde ontem, né, anunciando com o governador, que é prorrogar os contratos por mais 6 meses. Todos os contratos aqui do BRDE, daquelas linhas não equalizáveis, terão a possibilidade de serem levados para frente, né, postergados por mais 6 meses. Isso, por certo, vai ter um reflexo positivo. É mais de R$1 bilhão que não sai da economia. Isso dá um alento enorme aos empresários para passar esse período difícil que todos nós vamos efetivamente passar. Uma oportunidade diferente para quem gosta da natureza. Conhecer um parreiral e colher as próprias uvas. Isso através do Colha e Pague. Estamos apresentando aí o parreiral Zanop, que está localizado em Piém, região metropolitana de Curitiba. As inscrições estão abertas para quem quer praticar esta atividade diferente, colher uva, conhecer um parreiral e, logicamente, estar em contato bem de perto com a natureza. Desde janeiro deste ano, mais de 500 mil olivinos de espécies nativas estão contribuindo para o repovoamento dos rios Paraná, Piquiri e Iguaçu. O Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, oferece apoio técnico à iniciativa de recuperação da fauna do estado. O repovoamento dos rios teve início com a criação do Promup em 2018. Lá, pescadores se reuniram e a diretoria do Clube de Pesca Maringá tratou de um projeto social de clubes de pescas para a multiplicação de peixes. Neste ano, a ação ganhou a parceria da Itaipu Binacional, que doou matrizes para a desova, e também do Instituto Federal do Paraná, que realizou a produção das larvas em laboratório. São feitas a indução hormonal, fertilização artificial e desenvolvimento dos embriões em incubadoras. Depois do intervalo, mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O assunto da semana passada
entre outros, foi a ação da Polícia Federal em que suspeita de ações do ministro do Meio Ambiente do Brasil e o ex-presidente do IBAMA estarem agindo e trabalhando contrariamente a tudo aquilo que é a missão dos órgãos que dirigem. A missão do Ministério do Meio Ambiente, a missão do IBAMA, são missões de proteção ao meio ambiente. E as acusações são de que eles trabalharam para desproteger o meio ambiente, com exportações ilegais de madeira para fora do país. Para você ter uma ideia, em dezembro do ano passado, o ex-presidente do IBAMA estabeleceu uma norma que não precisava mais de autorização para exportar madeira. Aí os Estados Unidos verificaram essa irregularidade, mandaram para cá e se abriu um processo contra o ministro e contra o presidente do IBAMA e outras pessoas em volta. Essa é uma realidade terrível para nós. Um órgão que foi criado como Ministério do Meio Ambiente em 1992, com a missão de proteger o meio ambiente, é dirigido por alguém que desprotege o meio ambiente. E o pior de tudo, continua lá. O Kremlin afirmou que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos farão uma reunião de cúpula em Genebra, na Suíça, no dia 16 de junho. O objetivo é tratar da conturbada situação entre Moscou e Washington. A Casa Branca também confirmou a cúpula. Em comunicado, o Kremlin informou que os dois líderes discutirão laços bilaterais, problemas relacionados à estabilidade nuclear, estratégica e outras questões, incluindo a cooperação na luta contra a Covid-19 e conflitos regionais. Os Estados Unidos pediram que especialistas internacionais avaliem a origem do novo coronavírus e os primeiros dias do surto, em uma nova investigação sobre a origem do vírus responsável pela Covid-19. Agências de inteligência dos Estados Unidos estão examinando relatos de que pesquisadores de um laboratório de virologia chinês ficaram gravemente doentes um mês antes de os primeiros casos de Covid-19 serem relatados em 2019. De acordo com fontes do governo dos Estados Unidos, que advertiu, no entanto, que ainda não há provas de que a doença se originou no laboratório. A fase 2 do estudo da origem da Covid-19 deve ser lançada com termos de referência transparentes, com base científica e dando aos especialistas internacionais a independência para avaliar completamente a origem do vírus e os primeiros dias do surto, disse o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Xavier Becerra, em mensagem de vídeo para a reunião ministerial anual da Organização Mundial de Saúde. Um ano após a morte de George Floyd, no caso da violência policial que impulsionou protestos contra o racismo em todo o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu parentes do homem negro morto por policiais brancos em Minneapolis. O encontro de Biden com a família de Floyd ocorre em meio a pressões sobre a aprovação de um projeto de lei contra a violência policial no Congresso americano. A vacina Sputnik tem alta eficácia contra a variante brasileira do coronavírus, identificada inicialmente em Manaus, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Virologia da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Fundo Russo de Investimento, que financia o desenvolvimento do imunizante. Segundo o estudo, 99,65% dos participantes dos testes clínicos desenvolveram anticorpos para a cepa brasileira do vírus no 42º dia após a aplicação da segunda dose da vacina. Além disso, 85,5% dos indivíduos adquiriram a projeção no 14º dia depois da primeira dose. O Ministério da Saúde de Israel anunciou que encerrará as restrições para conter a Covid-19 depois de seu programa de vacinação ter alcançado sucesso e eliminado novas infecções no país. Após 3 bloqueios e uma campanha de vacinação em massa que imunizou metade da população, sendo 92% delas com 50 anos ou mais, com a vacina Pfizer, só foram relatados apenas 12 novos casos do vírus. Depois do intervalo, o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
No Banco do Agricultor Paranaense, juro alto não põe o pé. Você entra, conta seus planos e o gerente bota fé. Para os pequenos e médios agricultores, é mais que dinheiro. Para quem vive do campo, é o melhor parceiro. Ei, beleza! Nesse banco tem ajuda. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. É juro baixo o ano inteiro. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios agricultores têm crédito com juros reduzidos e que pode chegar a zero para programas como energias renováveis e irrigação. Juros baixos para crescer? Fale com o Banco do Agricultor Paranaense. Pega din-din, pega din-din. Paraná, Governo do Estado. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, tudo bem, Johnny? Tudo bem, Zé Domingos? Tudo bem, tudo certo. Um abraço a todos. O nosso amigo Arno Grau da Gama Ferramentas, nosso parceiro da Rádio Cidade, assistiu na íntegra Avaí e Chapecoense. Avaí ganhou a partida, campeão catarinense. Digo isso, Zé, para você entrar de sola com relação ao jogo do Curitiba. Ganhou o título e realmente mostrou qualidade, segundo o Arno Grau. Você também concorda com isso? O que o Arno Grau falou em nosso programa esportivo das Rádios Cidade, Curitiba e Paranaguá ontem, que o Avaí lhe deixou uma impressão extremamente favorável e que o Avaí é o favorito para o jogo contra o Curitiba, me foi esposada ainda há pouco pelo Roberto Caetano, que também teve oportunidade em assistir à decisão catarinense e falou que o time do Claudemir de Oliveira realmente está muito bem estruturado e será uma presa muito difícil para o Curitiba. Entende o Caetano também que, a priori, pelas condições atuais, o Avaí campeão, o Curitiba nono colocado do Paranaense, o Avaí é o favorito. Mas eu sou apegado a histórias, a tradição. A tradição mostra que o futebol paranaense sempre foi superior ao catarinense. Isto na história. E o futebol paranaense sempre foi submisso ao futebol do Rio Grande do Sul. Me baseio para fazer estas colocações em campeonatos brasileiros de seleções que foram sucesso nos anos 50, começo dos anos 60. Normalmente, as seleções paranaenses passavam por cima das catarinenses. E houve uma zebra em 1959, quando a seleção catarinense tinha o famoso goleiro Gainete, que brilhou no Internacional, passou pelo Atlético Paranaense, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, foi técnico aqui no futebol paranaense e tinha Galego, um ponteiro muito veloz e que acabou fazendo gols contra a seleção paranaense, eliminando o Paraná. O Galego, que depois foi sucesso no Metropol, o maior time da história de Santa Catarina em todos os tempos. Mas história é história e os fatos vão mudando. De uns anos para cá, os catarinenses começaram a se debater mano a mano com os paranaenses. E agora nós vamos para este confronto entre Coritiba e Avaí. Pelas informações e pelo que tenho acompanhado, realmente o Coritiba tem que se superar na energia, na garra, para conseguir algo de positivo frente ao Avaí. Futebol por futebol, o Avaí no momento está melhor que o Coritiba. Um abraço, Zé. Outro a você, Biro, um abraço a todos e até a outra.
Beleza, um abraço ao nosso Arno, ao Roberto Caetano, os dois se conhecem de bola. Se disseram que o Curitiba vai sofrer, medo, muito medo. Encerramos aqui mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Voltamos logo mais à noite. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.